Bem, senhores, boa tarde. Nós vamos dar início a mais uma sessão do Hospital Procardíaco, cumprimentando a todos vocês, os nossos amigos de São Paulo também, que toda quarta-feira, já há algumas semanas, têm nos brindado aí com essa ação cooperativa do Procardíaco com o Total Core de São Paulo. Essa sexta-feira, próxima, depois de amanhã, então, nós vamos ter a sessão Sexta Consciência, que é a sessão de gastroenterologia, nessa sexta sessão da gastro, coordenada pelo Dr. José Galvão Alves, e que o tema será neoplasia cística do pâncreas, conduta clínica e cirúrgica. Os apresentadores vão ser o Zé Galvão Alves e o Eduardo Viana. Essa próxima semana não é ainda o pâncreas. Essa semana é imagem guiando tratamentos em oncologia, em cardiologia, com uma sessão do Cláudio Chinuco Mesquita. A próxima sexta que é a sessão do Galvão. Então, reafirmando, essa sexta-feira, imagem guiando os tratamentos em cardiologia. Cláudio Chinuco Mesquita. Na próxima semana, nós já vamos ter na terça-feira, no dia 21, a sessão clínica de ergometria e reabilitação, na terça-feira de meio-dia, 1h30. Ainda na terça-feira, de 18 às 19h30, a sessão de neurologia, vertigens na emergência. E na próxima quarta, a nossa sessão clínica geral, que será divulgada, será sobre dilemas na anticoagulação de paciente octogenário com múltiplas comorbidades. Então a gente vai ter uma semana muito rica, de várias sessões, e eu queria dar seguimento a mais alguns pequenos informes. Ontem eu recebi, talvez alguns dos coordenadores de serviço também tenham recebido, doutor Evandro com certeza, que é a confirmação da certificação da Joint Commission no nosso processo de recertificação, que passamos aí aproximadamente uns 10 dias atrás. Então foi um esforço enorme de todos os membros do corpo clínico e de outros profissionais da instituição também, e nós passamos com louvor em mais esse teste de certificação. Naturalmente que a certificação da insuficiência cardíaca ainda está por vir, nós já temos uma avaliação preliminar, mas o documento oficial provavelmente deve sair nos próximos dias. Então, eu queria mais uma vez parabenizar toda a instituição por todo o esforço demandado para mais essa etapa da nossa qualificação assistencial. Eu queria, antes de passar a palavra ao Evandro, fundamentalmente agradecer ao Luiz Antônio Campos, mais uma vez colaborando aqui com as atividades acadêmicas do hospital, tendo todo o capricho, o cuidado, como do seu perfil, na organização dessa sessão, fazendo então esse contato para que a gente possa cada vez mais estar ampliando aí as nossas frentes na cardiologia. Eu queria agradecer especialmente a presença da doutora Clara Wexler e da presença do doutor Celso Musa, que na verdade vem brindar então a nossa sessão. O doutor Mansur deve estar por chegar. Eu não queria avançar muito nessas palavras, porque eu acho que em seguida o doutor Evandro Chinuco Mesquita vai poder ser um pouco mais abrangente em relação a esses aspectos. E finalizar, então, falando para os senhores que eu estou tirando aí 15 dias de férias, então Calma. 15 dias de férias e estou indo ao Congresso Europeu no final do mês e vou aproveitar, vou tirar uma semana antes também de férias. E com isso, então, as sessões vão ficar coordenadas pelo Dr. Evandro Chinuco Mesquita aí, que, sem dúvida nenhuma, fará muito melhor do que eu tenho feito aqui no cotidiano das sessões clínicas. Eu queria agradecer ao Evandro já de antemão essa disponibilidade, falar que no início de setembro nós estaremos de volta com as novidades do Congresso Europeu. Muito obrigado a todos. Evandro, eu queria que você, antes de passar ao Luiz Antônio, então, fizesse aqui uma homenagem aos nossos convidados, por favor. Bem, primeiro, em nome da direção do hospital, eu queria agradecer a presença de todos, em particular Clara, o Celso, que seguramente
demonstra uma parceria muito importante com a Américas Serviços Médicos e o Hospital Vitória e o Hospital Samaritano. O nosso amigo Mansur está chegando. E o Max e o Cláudio e o Ricardo Periar, que estão num outro evento, estariam aqui presentes para mostrar não só a união da Cardiologia Américas junto com São Paulo. Furlan seguramente é uma grande liderança e está tendo esse papel de construir uma cardiologia sólida e a gente poder trabalharmos em forma cooperativa, não é? Não há dúvida que a cardiologia de hoje é uma cardiologia em rede, não é? Uma rede de profissionais que juntos trabalham, colaboram, cooperam, geram pesquisa, assistência, protocolos e, obviamente, geram aprendizado. Acho que o André foi muito feliz de fazer isso, não é? De construir essa colaboração, até porque a única maneira de nós mostrarmos, né, uma cardiologia no Brasil de excelência é que a gente possa ter em qualquer lugar, em qualquer ponto que tiver um hospital Américas, vocês poderem ter um padrão de atendimento e de qualidade daquilo que é a melhor prática disponível. Nós temos com certeza nessa sessão que o Luiz Antônio organizou com muita maestria, vamos ter a oportunidade dessa integração. Luiz, eu queria passar a palavra a você e agradecer e desejar ao André não só boas férias, mas que nos traga muita boa novidade. Seguramente esse é o nosso papel de estar divulgando e semeando boas práticas. Luiz, muito obrigado. Prezadíssimos amigos e amigas presentes nesse auditório, saudando não somente o Procardíaco aqui, mas também o Hospital Total Core em São Paulo, nosso eixo Rio-São Paulo de integração médica, de integração em educação permanente, em desenvolvimento de relacionamentos e, sobretudo, de parcerias sólidas e progressistas. Quero agradecer a presença de todos no auditório, as palavras carinhosas de André e Evandro, são amigos, portanto, há que se fazer um desconto na ênfase. Particularmente essa sessão de hoje, que vai ser apresentada por Laura Lino Passos Machado, nossa residente de primeiro ano, é uma sessão que, para mim, ela é muito relevante, porque, de uma maneira circunstancial, portanto, não intencional, ela fecha uma trilogia. E por que uma trilogia? Porque em 31 de janeiro, no limiar do ano, tivemos a oportunidade, com a concessão de André Volchan, organizarmos uma sessão intitulada TAV 2018, o papel da multidisciplinaridade, entre parênteses, o Heart Team. Passaram-se os meses, em 30 de maio deste ano, portanto, há pouco mais do que 2 meses atrás, tivemos também uma sessão muito relevante no que tange a minha avaliação. Doença coronariana no paciente metabólico, o desafio terapêutico. E hoje, como aqui muito bem está estampado, tivemos de uma maneira circunstancial a conjugação da estenose valvar aórtica grave com a coexistência da doença aterosclerótica coronariana obstrutiva. E volto o Heart Team para que tomadas de decisão que possam ser racionalizadas em experiências, em resultados e no background do conhecimento científico, das evidências científicas, possam ser colocadas em prática. À época, os senhores se lembram muito bem que eu fiz uma analogia com os vários Heart Teams que temos no Hospital Procardíaco, no Hospital Total Core, no Hospital Samaritano, Samaritano Botafogo, Barra da Tijuca, Vitória, e fiz uma analogia de que naquela primeira sessão de TAV, convocamos um Heart Team do naipe do Manchester City, um clube que é um portento de clube. Na segunda sessão, chamei a atenção que havia ali um Heart Team do nível do naipe do Bayern de Munique,
também um timaço. Mas para reunirmos essas duas conjunções mórbidas, a estenose valvar aórtica, grave e sintomática, a doença aterosclerótica coronariana, grave e obstrutiva sintomática, tínhamos que convocar um time de galácticos. E o time de galácticos é o Real Madrid. Gostaria de ter convocado o Fluminense Futebol Clube, meu time, mas não dá. Não dá. Seguramente a performance e o resultado ficariam muito aquém das nossas expectativas. Eu vou ler os debatedores presentes e vou apresentar apenas um crédito a cada um, porque os currículos são vastíssimos e nós perderíamos aqui um tempo precioso nessa apresentação. Em ordem alfabética, Arnaldo Rabichovski, o coordenador do nosso laboratório de ecodoppler cardiografia do Hospital Procardíaco. Bruno Marques, cirurgião cardíaco do Hospital Procardíaco. Celso Musa, coordenador da cardiologia do Hospital Américas, a saber, Samaritano e Vitória. Clara Wexler, coordenadora do Departamento de Doença Orovalvar do Instituto Nacional de Cardiologia. Depois eu farei alguns comentários sobre Clara. No momento, apenas esse crédito. Constantino Salgado, cardiologista intervencionista do Hospital Procardíaco. Evandro Tinoco Mesquita, o nosso diretor médico. Fernando Rangel, o coordenador da rotina médica da unidade cardiointensiva do Hospital Procardíaco há 22 anos. Francisco Fagundes, anestesiologista do Hospital Procardíaco. João Mansur, que está chegando. Na realidade, ele está vindo aqui de Botafogo mesmo, mas todos nós conhecemos João Mansur, filho. A cadeira está reservada aqui. Ele vem. Luiz Antônio Carvalho, o nosso coordenador do Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Procardíaco. E, por fim, Ricardo Viváqua, o nosso coordenador da reabilitação cardiovascular, da ergometria, da ergoespirometria da nossa instituição. Essa sessão, portanto, com todos esses debatedores ilustres, conjugados a todos os colegas de São Paulo, que gostaria de refazer a saudação que Evandro e André já realizaram, vão poder interagir em momentos bem específicos. Nós vamos apresentar o caso com a doutora Laura de uma maneira global, de uma maneira integral, obviamente que apenas não a intervenção. Após essa apresentação, em de no máximo 15 minutos, vamos fazer algumas inserções sobre descrição do eletro, do raio-x, do ecocardiograma, do estudo hemodinâmico, e não foi apenas uma coronariografia, houve também uma ventriculografia e uma ortografia, que será muito bem descrita por Luiz Antônio Carvalho. Cada um vai emitir o seu ponto de vista sobre o caso e como conduziria a perspectiva de intervenção. Observem, essa sessão não tem o objetivo de estabelecer um raciocínio clínico diagnóstico, mas ela vai tentar levar ao último termo possível a adequação da conduta, da estratégia a ser assumida. Após isso, com os comentários da assistência e perguntas também, e também de São Paulo, comentários e questionamentos, nós vamos apresentar o parecer do Heart Team institucional, que foi reunido, e após isso teremos a intervenção que foi processada. Então, eu gostaria de chamar imediatamente, já temos aqui até a identificação da paciente na tela, a doutora Laura Lino, que fará a nossa apresentação. Quero agradecer a Laura todo o seu comprometimento, empenho, dedicação, esmero na preparação do material. Vocês vão ver que é uma apresentação modelar e ela seguramente vai nos brindar com essa demonstração. Muito obrigado a todos pela atenção e, sobretudo, pela presença. Boa tarde. Muito obrigada, doutor Luiz, pela apresentação.
Daremos início, então, à apresentação do caso clínico. Identificação. HGCP, sexo feminino, 88 anos, natural do Rio de Janeiro, viúva, com ensino superior e católica. A queixa principal da paciente era falta de ar. Na HDA, a paciente vinha apresentando dispneia aos médios esforços, com classe funcional NIRA 2, há vários meses. Nas últimas 2 semanas, evoluiu para dispneia aos pequenos esforços, piorando essa classe funcional para NIRA classe 3. Negava dor torácica, tosse, febre e expectoração. De HPP, a paciente apresentava hipertensão arterial sistêmica, uma dislipidemia, um episódio único de fibrilação atrial há 2 meses antes dessa internação, em julho deste ano. Em maio, ela teve uma internação aqui no hospital para tratamento de uma pneumonia comunitária grave. E apresentava o diagnóstico recente de estenose valvar aórtica moderada. E de história social, negava tabagismo e uso de bebida alcoólica. De medicamentos de uso contínuo, fazia uso de losartana 50 mg uma vez por dia, a atorvastatina 40 mg uma vez por dia e a pixabana 2,5 mg 2 vezes por dia. A título de contribuição, na alta de 2 meses após a pneumonia comunitária grave, foi prescrito também a mildarona, que foi utilizada por 4 semanas, suspensa, e a paciente segue com terapia anticoagulante, com a pixabana em dose corrigida. Não somente pela faixa etária, vocês vão ver, pelo grau de envolvimento renal prévio. Então, na realidade, essa é a medicação de alta 2 meses, excetuando a mildarona, que já havia sido suspensa. Sim. E aí, durante o exame físico, a paciente apresentava-se alerta, lúcida e orientada, acianótica e apneica em ar ambiente, estabilizada do ponto de vista cardiovascular, e destacando que ela foi admitida para a realização de estudo hemodinâmico no dia 9 de julho de 2018. A paciente apresentava um peso de 77,4 quilos, uma altura de 1,60, IMC de 30, superfície corporal de 1,8. A pressão arterial de 160 por 62, uma frequência cardíaca de 61 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 18 e saturação de 92%. No aparelho cardiovascular, ela apresentava um ictus palpável no 5º espaço intercostal, com 2 polpas digitais, não propulsivo, um ritmo cardíaco regular, com as bulhas normofonéticas, sem bulhas acessórias, e apresentava um sopro em foco aórtico, 3 cruzes em 6, com irradiação para fúrcula e carótidas. No aparelho respiratório, ela apresentava um murmúrio vesicular universalmente audível, reduzido em base direita e sem ruídos adventícios. O abdômen era flácido, timpânico, indolor e sem visceromegalias. E os membros inferiores, panturrilhas sem sinais de empastamento e ausência de edemas. Essa internação em 9 de julho, ela foi programada para a realização do estudo hemodinâmico, que, volto a dizer, não foi apenas a coronariografia. Houve a ventriculografia esquerda e também a ortografia, como exame pré-intervenção. E de laboratório de admissão, no dia 9 de julho de 2018, apresentava uma hemoglobina de 14,1, um hematócrito de 36,8, uma leuco de 7.200, com 2 bastões, plaquetas de 194.000, uma creatinina de 1,12, ureia de 77, INR de 1,16, um PTT de 1,63, uma PCR de 0,38, a troponina era negativa, tinha um BNP de 412, um potássio de 4,5 e um sódio de 140. O dado relevante desses resultados é que a ureia e a creatinina dessa paciente oscilam de acordo com o status hemodinâmico, o perfil volêmico e a eventuais intervenções. Veja que essa ureia de 77 com uma creatinina de 1,1, ela tem uma certa divergência e esse é um dado imediatamente após o estudo hemodinâmico.
a despeito das medidas de nefroproteção realizadas com parcimônia em função do contexto hemodinâmico do paciente. A ureia dessa paciente oscila entre 50 e 80 e a creatinina entre 1,1 e 1,7. Observem, portanto, o espectro de variação, caracterizando indubitavelmente uma doença renal crônica. Vocês vão ver daqui a pouco o clearance calculado de 42 mililitros por minuto. É o clearance da paciente. Adiante. E o raio-x de tórax de admissão. Eu gostaria de solicitar ao Dr. Celso Musa, o microfone, por favor, aqui à primeira fila, que pudesse analisar essa radiografia, já me desculpando que essa é uma radiografia feita em ambiente de cuidados intensivos. Observem os monitores cardíacos, não é nem em PA, é em AP no leito. Celso. Primeiramente, quero agradecer o convite e dizer que vocês estão de parabéns, o André, o Evandro, o Luiz, todo o empenho de vocês. A cardiologia do Procardíaco é um motivo de honra ao Rio de Janeiro e, mais uma vez, parabéns a todo a casa cheia, enfim, vocês estão de parabéns, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, essa vovó de 88 anos, estenose aórtica, que a gente não viu ainda o gradiente, mas pelo jeito não deve ser boa coisa, e mostra um padrão de uma piora da classe funcional em pouco tempo, né? Então, alguma coisa está acontecendo. Como a gente já sabe o título, ou do ponto de vista coronariano, ou uma piora progressiva dessa lesão aórtica. Um padrão radiológico sujo, né? Um padrão radiológico que não dá para a gente perceber com clareza, mas o que chama atenção é um grande aumento da área cardíaca. Apesar dela ter 77 quilos, ela tem 1,60 m, então é uma paciente já bem nutrida, digamos assim. Então, provavelmente uma paciente de breve linha, já não tem um padrão muito como Luiz Antônio Campos, um padrão mais externo, mas existe um aumento da área cardíaca e um padrão de congestão, né? Existe o padrão do radiológico não está muito legal, mas duas coisas chamam atenção, um aumento da área cardíaca e um padrão um pouco congesto, apesar de não estar parecendo ter derrame pleural pela essa incidência, mas acho que o hilo dela está um pouco congesto e que chama atenção é mais ou menos isso. Observem, portanto, um padrão radiológico de hipertensão veno-capilar pulmonar, como o Celso muito bem descreveu, com infiltrado intersticial inequívoco e talvez algum grau de borramento alveolar, apesar da paciente estar estável do ponto de vista cardiorrespiratório. Vamos adiante. O eletrocardiograma, eu gostaria que o microfone fosse oferecido ao Dr. Fernando Rangel, para que ele possa descrever. Peço um pouquinho de desculpas, a linha de base um pouco tremida, não há D2 longo, isso foi feito no leito admissional da paciente, que foi no laboratório de hemodinâmica, no momento assim de pré-internação. Fernando. Obrigado, Luiz, é uma grande alegria estarmos juntos aqui com diletos amigos, o amigo Celso acabou de falar e todos os amigos da casa, a Clara, todos nós aqui reunidos nesse belíssimo caso que você vai demonstrar. Esse traçado é um traçado que encontra assim, ritmo sinusal, eu já vi, uma frequência em torno de 75 aproximadamente. O eixo do QRS está aproximadamente em menos 30, um desvio para a esquerda, sem configurar um M-bloqueio. A onda P está em torno de 30 graus, o eixo normal. Existe um intervalo PR, nós podemos falar em torno de 0,18 nessa faixa, não está prolongado, portanto. A duração da onda P me parece aumentada, tem um pouquinho mais de 0,12, então, e quando nós analisamos a derivação em V1, podemos notar que existe um aumento da deflexão negativa de P, sinalizando por índice de Morris, aumento do ato esquerdo, não podemos falar com bastante veemência. Então, aumento do ato esquerdo, um desvio do eixo elétrico para a esquerda sem configurar em bloqueio. Podemos falar também que tem um leve retardo de condução pelo ramo direito, tem um R' em AVR, embora não se configure um bloqueio de ramo direito clássico em V1, não tem a morfologia RS R' ainda. Podemos falar também que não existe um critério definitivo para a hipertrofia ventricular esquerda, como poderíamos a priori perceber, mas com ato esquerdo aumentado e em V5, se nós analisarmos que tem um índice
que existe uma repolarização compatível com uma sobrecarga sistólica, nós podemos falar em hipertrofia, sim. Contando a repolarização com a sobrecarga sistólica, mais o ato esquerdo vai fechar a hipertrofia. Então, eu diria que, em resumo, hipertrofia do ventrículo esquerdo, aumento do ato esquerdo, ritmo sinusal, alterações de repolarização ventricular não específicas nas periféricas. Basicamente. Você acha que tem uma inatividade? Perdão. Em V1 e V2, existe uma onda R que não cresce. Isso pode ser do desvio do eixo para a esquerda, mas pode ter alguma sequela de infarto ali, alguma inatividade elétrica, sim. Eu acho que tem um discreto R' lá em V1, e em V2 e V3 nós vemos que o R não cresce, né? Então é possível que haja algum grau de inatividade elétrica, é possível. Muito obrigado, Fernando. Eu quero anunciar a presença de João Mansur Filho, já apresentado e dizendo que chegaria ao nosso auditório, e o seu assento está aqui reservadíssimo, ao lado de Clara Wexler e Evandro Tinoco Mesquita. Como eu cheguei atrasado, eu queria esconder lá, você avisou, tá João Mansur Filho, já apresentado a todos, o currículo é de conhecimento notório de todos nós, mas entre várias virtudes de João Mansur, ele tem uma que particularmente eu considero muito valiosa, que independente de coordenar com maestria a cardiologia do Hospital Samaritano Botafogo há vários anos, o grau de inserção, de relacionamento, de integração, de cordialidade de João Mansur é também uma das suas características, uma das suas peculiaridades. Muito obrigado, Mansur, pela sua presença entre nós. Nós estamos... Obrigado, estou até emocionado. Nós estamos apresentando o caso, que o título você já conhece, estamos no eletrocardiograma, e você chegou no momento apropriado, porque é uma senhora de 88 anos, dislipidêmica, hipertensa, com estenose valvar aórtica, veremos o eco agora, grave, com uma doença coronariana obstrutiva grave e que apresenta especificamente mudança de classe funcional e a grande dúvida, quem é mandatória? A doença isquêmica ou a doença obstrutiva, o fluxo de saída do ventrículo esquerdo? Isso é que nós conversaremos e mais do que isso, o perfil e a estratégia da abordagem. Vamos adiante. Pois não? Com relação ao eletro, eu acho que tem algumas coisas interessantes que vocês já chamaram a atenção. Me parece que tem uma zona de inatividade que pega pelo menos o septo médio, o septo baixo, talvez a ponta. Mas o que fala mais nesse sentido é que se a gente olha o V3, né, se a gente pudesse atribuir aquela alteração da repolarização a uma sobrecarga ventricular esquerda, isso ficaria prejudicado, né? É óbvio que a gente não sabe se os eletrodos estão colocados nas posições corretas. Isso é uma dificuldade que eu vejo que é recorrente, né? Isso é recorrente. Mas, de qualquer maneira, existe uma simetria entre a onda S e uma tendência desse ST ficando negativo. Quer dizer, se uma hipertrofia fosse presente, né, que fosse responsável por isso, talvez um ST ao contrário dessa onda. Muito obrigado, Antônio Sérgio. Essa então, eu foi... acho que isso reforça a ideia. Eu sei, já tem o título lá, né? Estenose aórtica e doença coronária. Aí é covardia, né? Mas de qualquer maneira... Não, mas eu acho que isso é uma essa interpretação sua, e com todos os dados que Fernando Rangel muito bem pormenorizou, foi a interpretação da equipe médica assistente, a inatividade da parede anteroseptal, ao nosso julgamento, estava estabelecida. Embora eventos coronarianos agudos não houvesse na história da paciente. Vamos adiante. Gostaria de convocar Arnaldo Rabichovski para que pudesse demonstrar o eco transtorácico admissional. Obrigado, Luiz, pelo convite. Então, à esquerda a gente vê o corte apical 4 câmaras e à direita um corte apical longitudinal. Não tá... Bom, então o que chama a atenção aqui é que não existe por aqui um crescimento significativo das cavidades. Não existe um crescimento significativo. Volta lá, gente. Aquelas imagens são importantes. Quero rodar esses dois. Bom, a gente observa aqui uma calcificação do anel mitral.
o ventrículo esquerdo guarda a morfologia elíptica e a gente vê nitidamente uma hipocinesia dessa região aqui do septo apical e da ponta. Está quase de cinético, não? É possível, volta lá um pouquinho. É que tem que clicar no vídeo. Talvez tenha uma leve cinesia apical, não chega a ser um aneurisma, tá? E nesse corte aqui a gente vê uma calcificação no anel mitral e uma intensa calcificação da válvula aórtica. Próximo. Esse é um corte longitudinal, que a gente vê a calcificação do anel mitral, a calcificação valvar aórtica, uma restrição da abertura valvar. Vai. A veia cava inferior distendida, como sinal de congestão. Passa o fluxo, passa mais. Pronto. E aqui a gente vê um gradiente com um pico sistólico máximo de 55 e médio de 32, um pico que não é muito tardio, né? A estenose, quanto mais grave, o pico é tanto mais tardio, porque isso indica uma resistência grande, incapacidade do ventrículo conseguir abrir a válvula, né? Próximo. E um Vmax de 3,7, né? Velocidade. Acho que está anotado no próximo aí. Aqui já vem um laudo. Então aqui, vamos ver aqui. O ato esquerdo, pelo menos pela maneira linear, levemente aumentado. Aqui é volume, está bastante aumentado. A gente vê uma relação L aumentada, uma fração de ejeção reduzida, uma estenose aórtica grave com gradiente de 54, médio de 32, uma área valvar pela equação de continuidade 0,7 e quando a gente vai indexar pela superfície corpórea 0,48. E um volume sistólico de 33. Isso aqui é importante para a gente caracterizar um fenômeno de low flow, low gradient. Porque a gente sabe que nos guidelines a classificação clássica pede uma estenose, um gradiente médio maior que 40 milímetros de mercúrio. Quando você tem um volume sistólico indexado menor que 35, isso caracteriza um ventrículo incapaz de gerar um débito que pudesse justificar, então, esse gradiente ser mais baixo do que o normal. Então, esse é um fenômeno típico de low flow, low gradient. Tem mais alguma? Não, imagem acabou. Então, resumindo, estenose aórtica grave e sinais de cardiopatia isquêmica associada. Vamos convocar o Dr. Luiz Antônio Carvalho para nos mostrar o seu estudo hemodinâmico, que, como eu já mencionei, envolve coronariografia, ventriculografia esquerda e aortografia. Vamos tentar passar rápido, porque... Bom, isso é uma injeção na coronária esquerda. Não. Então, injeção na coronária esquerda, e a gente já vê nessa primeira injeção, basicamente, o que nos interessa. Uma lesão grave na descendente anterior, na verdade, interessando esse grande ramo diagonal, e a gente praticamente não vê fluxo na DA distal a partir desse ponto. Observamos também já uma circulação colateral para a coronária direita, que indica que provavelmente essa coronária direita está ocluída. E aqui a gente vê isso muito bem em outra projeção, o enchimento de toda a coronária direita. O território da circunflexa não tem nenhuma lesão importante. Pode ir à frente. Vamos à frente. Não, é no vídeo, por favor. Vídeo. Aqui. Aqui são variações em torno do mesmo tema, a lesão proximal importante da descendente anterior, exatamente na bifurcação com esse grande ramo diagonal, e uma DA que ao longo do procedimento, depois do vaso dilatador, aparece um fluxo distal, mas um vaso extremamente fino. E uma colateral de grande qualidade, tá vendo? Uma colateral que é virtualmente um ramo arterial enchendo essa coronária direita, funcionando assim, quase como uma ponte. Vamos adiante. Pode ir à frente? Pode ir à frente? Não tem nada demais, não. Tinha sim. Agora vamos ver a seguir. Volta
Volta à anterior. Uma lesão que a gente não tinha visto antes, mas no ósseo, aqui, pouco à frente do ósseo desse ramo marginal, uma lesão também bastante significativa. Chamar a atenção que essa lesão ela foi bastante considerada e nós vamos observar que no momento do tratamento essa lesão ela foi abordada. Não, na verdade é uma paciente com comprometimento trivascular grave, uma lesão grave na descendente anterior, na bifurcação com grande ramo diagonal e com uma oclusão funcional da ADA distal. Uma lesão grave num grande ramo marginal e uma oclusão da coronária direita, que recebe uma circulação colateral muito expressiva da artéria circunflexa. Pode ir à frente. Ventriculografia esquerda, na verdade, essa ventriculografia esquerda, ela não é uma ventriculografia esquerda a ser levada em consideração, porque é uma injeção com esse catéter manual, com esse catéter de coronária direita. Coronária direita ocluída e uma ortografia mostrando uma ausência de refluxo para o ventrículo esquerdo do contraste. A ortografia, para nós, é um bom guia quando nós estamos pensando num procedimento percutâneo, e nós avançamos para a avaliação de acessos arteriais, mostrando que são bons acessos. A coisa talvez mais importante desse estudo aqui seja essa imagem aqui. Porque isso aqui, na verdade, meio definiu a conduta nesse momento. Essa doente tem uma prótese de quadril, e essa paciente ela não conseguia, ao final desse exame, continuar deitada. Sedada, com analgesia. Então, mesmo sob sedação, ela não conseguia mais ficar deitada, embora o exame tenha levado talvez uns 15, 20 minutos, foi o suficiente para ela começar a dobrar a perna, ficar agitada, por conta de dor na perna e dor lombar. Então, é uma paciente que tinha extrema dificuldade de continuar deitada, e o estudo foi encerrado nesse momento. Dado importante é que isso não foi colocado na história clínica, mas a paciente é portadora há vários anos de uma prótese de quadril à esquerda e de uma prótese de joelho também à esquerda. Vamos adiante. Então, o laudo da coronariografia, ratificando o que o Dr. Luiz falou, tinha um VE de espessura parietal normal, volumes cavitários preservados, contratilidade preservada, um tronco livre de lesões obstrutivas, uma DA com lesão de 90% em terço médio, em bifurcação com ramo diagonal, a circunflexa livre de lesões, a segunda marginal calibrosa, com lesão de 80% no terço proximal, e uma CD ocluída no ósseo, com heterocolaterais da circunflexa grau 3. Então observem que oclusão anatômica da coronária direita, com reabitação por circulação colateral por heterocolaterais da circunflexa, uma lesão grave numa primeira marginal, e uma DA a partir da primeira septal e da diagonal funcionalmente ocluída. Se não, tanto os aspectos eletrocardiográficos e ecocardiográficos demonstravam. Chamando-se a atenção que o Arnaldo foi muito feliz quando comenta o dado da estenose valvar aórtica grave, área valvar de 0,7, mas com perfil low grade e low flow. Por quê? Gradiente de pico pouco acima de 50, o gradiente médio batendo com a manometria, 32, mas com uma fração de ejeção analisada por Simpson de 39%. Então observem o grau de complexidade da anatomia e da função coronariana, da anatomia e da função do plano valvar. E obviamente que o ventrículo esquerdo, sem grande remodelagem, ele se comprometia pelo obstáculo circulatório fixo, acompanhado por isquemia miocárdica. Vamos adiante, nós estamos quase terminando a apresentação para começarmos os debates. Conduta inicial, ela foi internada na unidade cardiointensiva, foram reconciliadas as medicações e associado o AS 100 mg e o clopidogrel 75 e foi suspensa a pixabana e iniciada a enoxaparina plena. Vocês já podem perceber, com esse dado de prescrição,
de que a intervenção percutânea se avizinhava, fundamentalmente por conta de tudo que nós estabelecemos e pudemos aqui usufruir na descrição da paciente, dos seus pontos de vulnerabilidade, associada à faixa etária de 88 anos, um clearance de creatinina de 42. Eu chamo a atenção da fragilidade do idoso, portador de 2 próteses ortopédicas, enfim. Mas mais do que isso, vamos adiante, submetemos a paciente à avaliação do score de risco cirúrgico / percutâneo, quer na intervenção independente do plano valvar, do plano coronariano ou em associação. Doutora Laura, pode ler. Sim, pelo cálculo, o Euroscore 1 foi de 62,5% para mortalidade, né, quer dizer, acima de 10 já é bem grave. O Euroscore 2 de 16,21, que nos estudos também eles colocam acima de 4 como grave. O STS de 9,78, também bem alto. A gente calculou essa semana o Syntax Score 1, que é só uma avaliação angiográfica, 50, também alto. E o Syntax Score 2, que é a avaliação angiográfica associada a características, né, de clínicas da paciente, como idade, disfunção de VE, clearance de creatinina. Para abordagem percutânea foi de 64,7, com 72,7% de mortalidade em 4 anos. E para cirurgia foi de 41,5, com 16,9% de mortalidade em 4 anos. Pode passar. Exato. Aqui fazemos uma pausa. Passa o próximo slide. Nós vamos voltar aqui para o resumo do caso, mas volta ao anterior, por gentileza. Observe, a paciente internada em ambiente cardiointensivo e levamos o caso à discussão no Heart Team do hospital. Quero aqui dar alguns créditos ao Heart Team do nosso hospital. Evandro Tinoco Mesquita, Antônio Sérgio Cordeiro da Rocha, Arnaldo Rabichovski, Luiz Antônio Carvalho e Amarino de Oliveira Júnior, indubitavelmente, com todo o suporte das unidades de internação, de cuidados semi-intensivos, intensivos, enfim, representam os grandes pilares desse Heart Team. Ou seja, toda a área clínica, a área de imagem e a perspectiva da intervenção. Alexandre Siciliano, que no momento não está presente entre nós, mas muito bem representado por Bruno Marques, explicitam a estrutura do Heart Center do hospital, ou seja, de um centro de cardiologia multidisciplinar, interdisciplinar e também multiprofissional. O apoio das equipes de enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, farmácia são absolutamente imprescindíveis. Passo o resumo do caso, porque agora nós vamos num momento muito interessante e temos quase 40 minutos ainda de sessão, discutir a conduta não do Heart Team que foi montado à época. Essa conduta será aqui demonstrada, mas do Heart Team que estamos montando nessa sessão. Quero deixar os colegas de São Paulo absolutamente à vontade e a ordem de comentários será: os debatedores, nem todos vão comentar nesse momento, porque haverá intervenção, obviamente. Depois, o grupo Total Core São Paulo, depois a nossa assistência. Debatido o caso, nós vamos apresentar a intervenção processada e vamos montar o follow-up até o dia de hoje, para saber como essa paciente evoluiu. Observem, a internação é feita no dia 9 de julho, a intervenção é processada em 20 de julho, portanto, 11 dias após, e a alta hospitalar, vocês vão ver, ela acontece em 25 de julho, há 16 dias dentro desse contexto. Eu gostaria de passar a palavra à doutora Clara Wexler, para que ela pudesse, dentro da sua visão deste caso, poder colocar a sua experiência,
a sua vivência, como você enxerga este caso clínico? Claro, eu pediria que você fosse objetiva, mostrando a sua experiência pessoal e do Instituto Nacional de Cardiologia. Muito obrigado, Luiz Antônio, pelo convite. Eu me sinto muito bem nessa casa aqui e estou bastante à vontade. E esse caso dessa senhora de 88 anos, a gente fazendo uma rápida revisão da classe funcional dela, como foi acontecendo, que ela piorou a classe funcional 2 meses antes, teve um quadro de fibrilação atrial, em seguida fez um quadro de pneumonia. 2 meses se passaram, ela volta a internar, principalmente na alta. Já ficou programado alguma coisa, uma vez que a paciente era portadora de uma estenose aórtica, vista pelo exame físico, vista pelo eco, e ficou programado, estou imaginando isso, que ela teria um tempo em casa para recuperar da infecção e voltaria e assim aconteceu, voltaria para fazer o estudo hemodinâmico e tomar as medidas. Então, uma senhora de 88 anos, com esse padrão de estenose aórtica, low flow, low grade, mas com a fração de ejeção baixa, a gente não utiliza, e uma área de válvula aórtica extremamente pequena, a gente entende que essa paciente tem uma estenose aórtica importante e, associada a isso, tem uma doença coronariana, como nós acabamos de ver. Então, nos dias atuais, com esse Euroscore alto, paciente de alto risco, um STS de 9,2, uma paciente de alto risco, é de 4 a 8, a partir de 8, alto risco. Uma paciente com essas características, nos dias atuais, a gente não entende encaminhar essa paciente para um procedimento cirúrgico convencional. A partir dos 75 anos, todos os guidelines entendem que o paciente que tem esse perfil frágil, como você já comentou, é uma paciente própria para o procedimento de implante percutâneo. Associado a isso, a gente está diante também de uma doença coronariana, obviamente importante, que complica bastante a situação dela. E não existem trabalhos até hoje mostrando o procedimento da angioplastia com stent previamente a implante percutâneo. A gente sabe que acontece, mas se você vai na literatura, você não consegue ainda buscar esses casos em estudos randomizados e tudo mais. E aí o HeartTeam entra. O HeartTeam entra como um momento especial. Eu quero dizer a vocês que, por exemplo, ano passado, a doença valvar foi tida como a grande doença na Europa. Os centros de doença valvar criados lá, com esse HeartTeam, com essa multiplicidade de médicos clínicos, ecocardiografistas, hemodinamicistas, cirurgiões que sabem fazer todos os procedimentos percutâneos, e isso é um centro de doença valvar. Então, nesse momento o HeartTeam entra para definir qual a melhor conduta. E eu não tenho dúvida, e é assim que a gente faz no Instituto, nós temos lá também um HeartTeam, paciente com esse perfil, com esse grau de Euroscore avançado, um STS alto, com doença coronariana, portadores de uma estenose aórtica grave, com uma área pequena, a gente indica o procedimento percutâneo. O fato de ser low flow, low grade não me preocupa no sentido de testar isso com ecoestresse com dobutamina, que seria uma tentativa de identificar realmente que a estenose aórtica é grave, porque eu estou diante de uma área muito pequena, eu estou diante de uma ausculta cardíaca clássica de estenose aórtica, de uma fração de ejeção pequena, uma doença coronariana associada, então não me senti na obrigação ou com necessidade de testar isso com ecoestresse com dobutamina. Eu realmente indicaria o procedimento associado à angioplastia, que logisticamente a gente costuma fazer lá no hospital antes do procedimento do implante percutâneo. E também a literatura não define isso bem. Pode ser antes, pode ser depois, vai depender do processo como um todo, do que o hemodinamicista / cirurgião preferem, mas normalmente a gente tem costume de fazer isso antes do procedimento percutâneo da válvula aórtica. Muito obrigado, Clara. Observem vocês que o grande dilema não foi a necessidade da intervenção, mas a estratégia. A céu aberto, essa paciente, anos atrás, ou seria excluída do tratamento, como uma paciente de probabilidade de sobrevida pequena,
Ou então essa paciente efetivamente faria procedimentos não associados, procedimentos independentes, no plano coronariano, no plano valvar. Celso, Musa, como é que você enxergaria a estratégia dessa intervenção? Você valorizaria o aspecto coronariano? Você valorizaria o perfil hemodinâmico pela barreira fixa em termos de abordagem? Você pensaria numa abordagem em comum, em conjunto? Esse foi um ponto muito debatido no Heart Team. A adequação da intervenção feita de maneira independente, eventualmente escalonada ou associada, d'emblée, ao mesmo tempo. Outro aspecto muito importante, observem que não foi demonstrada a clássica angiotomografia aórtica tóraco-abdominal. Em função do perfil renal da paciente, a estratégia foi uma ortografia para a demonstração da perspectiva da execuibilidade da intervenção percutânea e mesmo para o estabelecimento das mensurações para a escolha da prótese apropriada. Celso, como é que você vê, de maneira escalonada, de maneira associada, qual a sua experiência? Eu vou frisar meu comentário baseado no perfil clínico da doente. Se vocês forem ver a apresentação da Laura, ela falou que a paciente mudou muito a classe funcional em 2 meses. Isso não é padrão de uma estenose aórtica numa paciente de 88 anos. Não é o que a gente vê na prática clínica. Apesar dela ter tido uma internação prévia com uma pneumonia e uma fibrilação atrial, esse perfil, a princípio, é, na minha avaliação, de uma doença coronariana que instabilizou. As 2 lesões, tanto da célula, daquele ramo marginal que supre a parede, que ajuda a suprir a parede inferior, como daquela DA, eu me preocuparia mais na doença coronariana do que necessariamente na estenose aórtica. Obviamente, essa estenose aórtica está subestimada, como o Arnaldo falou, pela disfunção do VE, que é de moderada importante, mas a minha abordagem seria primordialmente a doença coronariana. Aí eu tenho que ver com o Luizinho, a gente clínico vê de longe, mas ver qual seria a lesão mais grave, seja da DA ou da marginal, talvez fazer no mesmo tempo, angioplastar a DA e a marginal, e somente no segundo tempo, depois de uma melhora da função renal, de uma estabilização do quadro, aí sim, eu partiria para o implante percutâneo da válvula aórtica. Acho que mais ou menos isso. Muito obrigado. Mansur, como é que você vê, você chegou com o caso já em andamento, pegou do eletro em diante, mas você já conseguiu, digamos assim, se assenhorar do perfil clínico e do padrão evolutivo. Qual seria a sua forma de abordar esse caso, Mansur? O Celso já deixou claro para nós que ele valorizaria a intervenção coronariana num primeiro momento, avaliaria a classe funcional evolutiva da paciente e pensaria na intervenção do plano valvar. Celso, você esteja certo que essa foi uma discussão muito intensa, porque a tomada de decisão e a estratégia que mais possa beneficiar o paciente, por razões óbvias, inclusive bioéticas, de produzir beneficência e diminuir maleficência, foi o cerne da questão. Como é que você vê, Mansur, a estratégia de tratamento? Primeiro, agradecer o convite, desculpa pelo atraso. Conversei com o Evandro Tinoco Mesquita aqui, que eu tenho pretensões políticas na minha cidade, Além Paraíba. Então, eu ouvindo você falar, eu falei com o Evandro aqui que... eu vi você falar, eu falei assim, eu vou pegar um dia Luiz Antônio Campos, foi na minha cidade, me apoiar e fazer um discurso. Rapaz, eu acho que eu tenho um grande candidato a ser eleito para prefeito. Este é João Mansur Filho. Não, obrigado aí por ter chamado. O caso de estenose aórtica e doença arterial coronariana é assim, uma coisa bem florida. Só para antes de introduzir, a primeira vez que eu vi o Dr. Gruber, lá no Hospital Samaritano, ele está fazendo angioplastia. A primeira coisa que eu perguntei, Dr. Gruber, quando tem lesão coronariana, o que o senhor faz, hein? Aí eu faço angioplastia. Eu falei, mas antes, depois, durante? Ele falou assim, não, eu às vezes faço antes. Eu falei, às vezes, doutor Gruber, e não às vezes. Aí ele falou, não, eu faço antes. Eu falei, mas quanto tempo o senhor faz, doutor Gruber? Aí eu faço uma semana, não, ele dá um mês. Mas depende.
Aí ele só me respondeu assim, eu falei, esse negócio não é tão simples não, porque você me respondeu meio vago, né? Um mês depois eu encontrei com ele de novo, ele não me conheceu, obviamente, né? Que eu estava lá, o passando. Eu perguntei a mesma coisa com ele, a resposta foi igual. Então, eu já prevendo uma dificuldade das angioplastias, das abordagens coronarianas no caminho de uma doença valvar cor-valvo. Tenho tido muitos casos com o Dr. Luiz Antônio Carvalho, dessas coisas. A gente acabou de fazer uma angioplastia da DA de uma cor-valva, né, Luizinho? Que também pegou a gente de surpresa. A doença coronariana em vigência de uma estenose aórtica, obviamente, ela piora o prognóstico. Piora bem. Alguns trabalhos, o doutor Fernando Rangel disse que eu fico estudando na véspera para falar estatística. Então, eu não vou falar um número hoje para não ficar... ele fala isso, que eu estudo na véspera para falar estatística no dia seguinte. Não, ele... Mansur, vamos ser justos. Ele confirma isso que você diz, mas ele diz o seguinte: João Mansur não se detém apenas à casa decimal. Não é 3,5. 3,53. Eu disse que eu não vou falar um número hoje, se eu falar R$200 para ele cada número. Eu combinei com ele isso. Então, a doença coronária, ela piora a estenose aórtica. Ter um estudo que foi colocado com tantos pacientes, não falei o número, com tantos pacientes, mostrou que a presença da doença coronariana há um odds ratio de 1,42. R$200. Eu não consegui. Então, aumenta aí 1,42 nessa meta-análise que saiu ano passado no Journal American Medical Association. Então, a gente já está diante de um detalhe: a doença coronária piora a estenose aórtica. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tendo essa doença coronária, eu investigo essa doença coronária, é fácil, isso que Celso Musa falou, essa doente cheira muito coronária e menos aórtica, é possível. Eu vou fazer dipiridamol, eu vou fazer teste de esforço, vou fazer alguma coisa, não tem como fazer. Por quê? Obviamente, teste de esforço por razões óbvias e tudo que é contraindicado na estenose aórtica severa. Dipiridamol, os estudos com dipiridamol mostram, tem um estudo que saiu no Circulation, que eles fizeram teste de cintilografia com dipiridamol. Quando for o momento de parar, eu paro no meio da discussão. Cintilografia com dipiridamol, eles fizeram o seguinte: eles fizeram um estudo com estenose aórtica, teste de esforço, cintilografia com dipiridamol positivo. Depois que trocaram a válvula aórtica, a cintilografia foi negativa. Então, a própria fácil entendimento, a estenose aórtica, a isquemia subendocárdica, atrapalha. Como método de curiosidade, até o FFR, ele é falho na estenose aórtica para você fazer, porque o FFR tem alguns estudos mostrando que na vigência da estenose aórtica, o FFR, ele subestima a lesão. Eles fizeram FFR em vigência de estenose aórtica e depois fizeram após a estenose aórtica e mostrou que a lesão era mais grave. Então, só estou colocando as dificuldades inerentes de uma decisão. Você poderia dar a sua recomendação sobre este caso? Vou dar. Então, seguindo em frente, aí no FFR. Então, o que a gente tem que fazer? É uma lesão proximal indiscutível, a abordagem tem que ser feita. A pergunta é: eu faço antes, eu faço durante, eu faço depois? Tem um estudo chamado Embrave, que foi de 93 sítios italianos, eu acho que é Embrave, né? É um nome assim, e ele mostrou o seguinte: ele mostrou um estudo comparativo entre fazer a cor-valve e o PCI versus cirurgia, e mostrou que não houve diferença. Nesse estudo, 92% dos casos, mais R$200, 92% dos casos, eles foram feitos um mês antes, até 6 meses antes, e 8% foi feito no momento. Não houve diferença entre antes ou durante. Qual seria a sua conduta, Mansur? Você faria como Celso Musa a intervenção coronariana e a posteriori o implante percutâneo? Faria o procedimento conjunto? Muitas vezes se pensa em fazer primeiro
o implante percutâneo. Mas observem a dificuldade técnica que isso impõe ao intervencionista para acessar os ósseos coronarianos a partir de uma core valve implantada. Como é que você vê? Qual seria a sua conduta? Isso que para nós é o mais valioso. Um outro dado importante que a Clara comentou, do Arnaldo, foi a dobutamina, né? Se a gente faria ou não dobutamina. Isso é outro caso. Uma coisa que eu tenho feito nesse caso aí é a pesquisa do score de cálcio da aorta, para ajudar a gente, claro. Eu tenho tido uma experiência da válvula aórtica. Eu tenho tido uma experiência boa com isso. Maior que 3.000 em um homem, maior que 1.600 em mulher, ao contrário, angioplastia e core-valve. Angioplastia primeiro e core-valve depois. Evandro Tinoco Mesquita, por gentileza. Estamos fechando com o professor Evandro Tinoco Mesquita o eixo Américas, Vitória e Samaritano, Samaritano, Botafogo e Hospital Procardíaco. Eu ia fazer só uma pergunta a você, Luiz. Como é que era essa paciente antes do quadro da internação da pneumonia com FA? Então, eu a conheci exatamente neste momento e fui responsável, lamentavelmente, por uma intervenção nos seus hábitos de vida. Essa senhora dirigia o seu próprio automóvel aos 88 anos de idade, o perfil cognitivo absolutamente preservado, a vida de relação totalmente plena e, detalhe, viúva de um médico, mãe de 8 filhos, 6 mulheres, dos quais 2 vivem nos Estados Unidos, vieram para cá, e 2 filhos. E eu tive que solicitar a ela que ela parasse de dirigir automóvel. Até o momento ainda não a liberei, mas eu diria que é inevitável, porque se eu não liberar, ela vai dirigir de qualquer maneira. Mas então esse é um ponto, vida plena. Antes dessa internação, como é que ela era? Então, classe funcional 2... Antes dessa primeira da primeira intervenção. Classe funcional 2. O Cláudio Tinoco Mesquita está pedindo a palavra, não, mas ela será concedida no momento apropriado. Eu já registrei a inscrição. Eu acho que esse talvez seja um ponto importante, que a gente está começando a olhar a pneumonia comunitária, como uma doença cardiovascular. Esse tipo de doença, ela atropela o paciente. Ela gera 30% de complicação. Então não é improvável que ela tenha feito a fibrilação atrial e ter desenvolvido um contexto para uma síndrome coronariana aguda. E o que acontece depois? Acontece que o paciente piora em insuficiência cardíaca. Então nós não sabemos tudo, mas a pneumonia é hoje uma doença cardiovascular e não deve ser mais vista como uma complicação. Não há dúvida que aqui a doença coronariana chama a atenção porque ela tem uma alteração segmentar. Então a alteração segmentar com disfunção sistólica que está ali presente faz com que num paciente que tenha vivenciado um contexto de uma doença coronariana silente, ou uma síndrome isquêmica silente nos últimos meses, nós sermos agressivos em relação à abordagem isquêmica. A segunda questão, então eu faria justamente essa abordagem. A segunda questão, a Clara chamou muito bem a atenção. Há muita dúvida hoje se a estenose aórtica low flow, ela deva ser abordada. Mas o que está mudando? O próprio Dr. Piberot tem chamado a atenção. Quando esse paciente tem a evidência de uma insuficiência cardíaca, a gente acaba fazendo essa abordagem. Quando a gente tem dúvida, o eco com dobutamina, ela entra no momento apropriado para a gente poder fazer a avaliação, mas como o Mansur chamou a atenção, a grande calcificação vista nessa paciente já no eco transtorácico aponta que provavelmente é uma estenose aórtica grave. Então, a minha abordagem seria tratar a doença coronariana no primeiro momento e depois, logo a seguir, trocar a válvula. Muito obrigado, Evandro. Fernando Rangel, a sua visão. De maneira bem objetiva, conduta, só conduta. Essa senhora, claramente, como todos falaram, é uma senhora que não se qualifica a cirurgia. Por todos os motivos, idade avançada, doença renal, a taxa de hemorragia no pós-operatório dele vai a 43,4% para homenagear o Mansur. Isso foi no... e a taxa de insuficiência renal é 5 vezes maior do que no TAV.
O TAV tem mais complicações vasculares e mais ainda regurgitação paraprotética, vai em torno de 5% moderada a grave, que está sendo diminuído com os modelos mais novos, com o Evolute, foi desenhado para isso, com dispositivos para diminuir o refluxo. Queria dizer também que uma cirurgia nessa paciente ela não se reabilita, é muito difícil com a fragilidade. E o outro ponto que eu queria comentar é a questão da doença coronariana, que dessa senhora é uma manifestação trivascular grave e precisa ser tratada. Naturalmente, eu indicaria, como todos os colegas, a intervenção a priori. Antes faria a intervenção e em seguida o Corval. Se no mesmo procedimento ou não, isso pode ser discutido. Um último tópico que eu gostaria de falar, em 15 segundos, eu andei pesquisando um pouco sobre a biologia da estenose valvar calcífica e existe muito estudo sobre isso e muitos avanços recentes em compreensão da fisiopatologia e, eventualmente, de tratamento. Tem vários ensaios interessantes. Achava-se que era um depósito de cálcio, passivo com a idade. Mas hoje em dia sabe-se que é um processo biologicamente extremamente ativo, que implica em penetração de gordura, de lipídios na parede, no endotélio da válvula, com reação inflamatória, com ativação de genes proliferativos, com ativação, não é, de osteoclásticos, com linfócito T, com macrófagos. Então, um fenômeno biológico complexo e que pode evoluir, às vezes, em surtos, por certos mediadores, como, por exemplo, a inflamação que ela sofreu. Então, pode isso evoluir de maneira mais exuberante em alguns momentos. É claro que ele teve fibrilação atrial, teve pneumonia, outros fatores. Muito obrigado, Fernando. Constantino, você abordaria, como é que você enxerga esta associação? Na verdade, a coexistência das duas patologias é muito frequente no nosso meio e essa dúvida todo mundo vai ter sempre. O que acontece é o seguinte: primeiro é caracterizar o grau de extensão de doença coronariana e o grau de risco de miocárdio sob risco. Esses doentes a gente não tem como, talvez, revascularizar o mais completo possível. Então é questão de bom senso do próprio heart team você avaliar, primeiro, a factibilidade da revascularização percutânea, o que a gente pode fazer para esse paciente. Nesse contexto de paciente com anticoagulação, pensar no tipo de endoprótese a ser utilizado, que muitas vezes você vai ter uma associação de uma dupla terapêutica antiplaquetário mais um anticoagulante, e o risco hemorrágico aumenta nesse paciente. A interpretação no momento de você fazer a angioplastia vai depender também de cada caso específico, da dificuldade de acesso vascular, da disfunção renal desses pacientes. São todas condutas de bom senso discutidas entre todos envolvidos no procedimento. E tentar revascularizar o que for mais factível e o que esse paciente tiver sob risco maior de disfunção ventricular. O interessante que a gente viu, desculpa só te interromper, nesses pacientes da nossa série, que foram 135, é que o low flow, low grade estava muito mais relacionado com os pacientes com doença coronariana e que esse grupo de pacientes com doença coronariana foi o grupo que teve melhora da função ventricular após o implante valvar e o tratamento da doença coronariana. Então a gente tem um componente misto de disfunção ventricular associada entre os dois grupos, tanto pela disfunção valvar quanto pela isquemia causada pela doença coronariana multiarterial. Muito obrigado. Nós vamos quebrar um pouquinho o protocolo. O Cláudio Tinoco Mesquita, ele vai fazer um comentário breve, depois vamos ouvir os colegas do Total Core de São Paulo para que a gente possa ter o consenso ou não da intervenção, do modelo de intervenção, passarmos para a recomendação do nosso Heart Team e a apresentação do tratamento específico voltado aos dois planos. Cláudio. Obrigado, Luiz. Desculpa pedir para falar, que tem que descer para um exame, mas tem duas coisas que a medicina nuclear pode ajudar bastante hoje na estenose aórtica. A primeira já foi muito bem falado aí pelo Mansur, na avaliação da funcionalidade de lesões coronarianas. É seguro fazer. O estresse farmacológico, seja com dipiridamol, com adenosina, é muito bem estudado e você consegue avaliar o significado funcional de lesão coronariana em paciente com estenose aórtica. Muito paciente que tem estenose aórtica acaba fazendo procedimento de revascularização, de intervenção, em lesões que não causam isquemia. Em lesões que não causam isquemia, 50% dos doentes que têm estenose aórtica têm dor torácica sem ter lesão coronariana e acaba tendo um excesso de tratamento que vai criar depois a necessidade de mais medicamentos, de aumento de risco. Nossa Senhora de 88 anos, sempre pensar a dupla antiagregação plaquetária, o que pode causar.
E a segunda coisa que eu coloquei, desculpa, doutor César, a segunda coisa que eu coloquei até no grupo, saiu ano passado, publicado o estudo multicêntrico Unveil. O estudo Unveil estudou especificamente pacientes com estenose aórtica que foram para o core valve, fizeram a cintilografia com pirofosfato para pesquisar a amiloidose por trânsito de retina. 16% dos pacientes de estenose aórtica grave têm amiloidose por trânsito de retina, tem a mutação. Hoje a gente já tem 2 drogas aprovadas pela FDA especificamente para esse tipo de amiloidose, e você pode ter outras pessoas da família que têm a mutação, que você pode pegar a doença mais precocemente, e nesses pacientes o padrão mais comum é o low flow, low gradient, com a fração de ejeção levemente reduzida. Então, esse paciente, se eu tivesse participando desse heart team, eu ia sugerir fazer uma cintilografia com pirofosfato. Por quê? Porque esses doentes têm pior prognóstico, isso para a própria paciente. 2, existe hoje tratamentos específicos, o estudo ATTRACT mostrou a redução de desfecho. E terceiro, você vai pesquisar a mutação na família, pode ser sem mutação, só a senil, né, wild type, mas pode ser uma forma familiar de expressão tardia. Muito obrigado, Cláudio, pela sua preciosa contribuição. Eu devolvo a palavra, ou passo a palavra, primeira vez, para São Paulo, para que os colegas possam se posicionar acerca da conduta. Eu gostaria que o perfil da observação fosse em relação à conduta. Eu acho que o tratamento cirúrgico é um consenso que ele está afastado. Agora, a estratégia da intervenção coronariana e do plano valvar, de maneira escalonada ou de maneira associada. Por favor. Luiz, boa tarde. Quem está falando é Teixeira, aqui do Total Core São Paulo. Prazer falar com você. Gostaria de parabenizá-los aí pela grande apresentação, parabenizá-los pela JCI, junto com o Evandro Tinoco, o André Volchan, que nos dá a oportunidade de estar participando com vocês. Eu vou passar a palavra para o Fábio Conejo, que ele é o nosso médico da hemodinâmica. Ele vai estar, durante a discussão do caso, a gente vai discutindo aqui o caso conjuntamente, e aí ele vai passar a nossa ideia para vocês. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, Teixeira. Boa tarde a todos. Parabenizar pelo excelente caso. É um paciente que não está nos livros, que tem todas as comorbidades possíveis. Fazendo uma leitura geral do caso, tendo em vista as nuances da descompensação clínica um tanto quanto rápida nesses 2 meses, a análise eletrocardiográfica, lembrando uma isquemia, principalmente na parede antero-septal, vendo a ortografia, um índice de cálcio muito grande ali, e pensando na patologia do low flow, low grade, em termos de terapêutica, eu priorizaria nesse caso a abordagem percutânea, né, das coronárias, principalmente ali na artéria descendente anterior, no ramo diagonal, e também trataria no mesmo momento o ramo marginal, tendo em vista a excelente colateral que ele dava ali para a artéria coronária direita, né? E na mesma internação, pensando também na abordagem valvar, pelo que o caso clínico nos mostrou, realmente é uma estenose, apesar do gradiente não tão alto, tem ali um cálcio muito grande, um paciente com disfunção, então eu abordaria na mesma internação pensando no implante valvar aórtico aí, num segundo momento, mas na mesma internação. Muito obrigado então, pela sua... Muito obrigado pela sua preciosa contribuição. Eu apenas vou agilizar, porque nós estamos a 5 minutos do encerramento da sessão. Este foi o parecer do Heart Team. A Laura vai me permitir ler de uma maneira... Deixa o parecer, de uma maneira bastante objetiva. 1. Consenso sobre evolução clínica com piora rapidamente progressiva da classe funcional. 2 para 3. 2 semanas. Associação de estenose valvar aórtica grave com doença arterial coronariana obstrutiva. 2. Consenso sobre elevado risco cirúrgico. Eu chamaria de proibitivo. 3. Execuibilidade técnica para intervenção transcatéter sobre a doença arterial coronariana e sobre a estenose valvar aórtica. E 4. O ponto de decisão. Veja,
essa tomada de decisão, muito bem aqui discutida e avaliada, ela não está presente em guidelines, não está presente em evidências científicas robustas, onde a opinião do especialista ou do Heart Team, hoje cada vez mais situado em todos os guidelines, a participação do Heart Team é indispensável à tomada de decisão. Consenso sobre a indicação da intervenção conjunta em planos valvar aórtico e coronariano. Dr. Luiz Antônio Carvalho, mostre o seu procedimento. Antônio, vem aqui. Na verdade, o processo de tomada de decisão, ele leva em conta uma série de variáveis, né? Medicina, infelizmente, não é exatamente como a gente, eventualmente, gostaria de praticar. Não tenho dúvida, nesse caso, uma vez definida pela intervenção, da necessidade da intervenção coronária e da necessidade da intervenção sobre a válvula aórtica. Quando se define, nesse caso, a intervenção coronária percutânea, a gente opta pela revascularização incompleta, porque a coronária direita dessa paciente não é, a princípio, passível de intervenção percutânea. Então, nós optamos pela revascularização incompleta, no sentido de reduzir a carga isquêmica, mas não corrigir completamente. Então, esse é o trade-off dessa situação. Nós vamos abandonar a coronária direita, aceitando que a circulação colateral é mais do que suficiente. A estratégia de se intervir antes nas coronárias, seja no próprio procedimento, ou seja num procedimento prévio, faz sentido porque durante o procedimento você produz uma série de sobrecargas sobre o ventrículo esquerdo e o paciente passa por alguns momentos de instabilidade hemodinâmica. Por exemplo, você acelera o coração com um rapid pacing, por exemplo, se você vai pré-dilatar a válvula, ou se você precisa pós-dilatar a válvula. Então, não é um bom negócio você ter doença coronária proximal obstrutiva grave e botar o coração com 200 de frequência e esperar que esse coração responda imediatamente depois. Doentes coronariopatas graves, quando você não tem a possibilidade de intervenção, não é incomum esses doentes fazerem hipotensão prolongada. Está aqui o Francisco Fagundes, que trabalha comigo em todos os procedimentos, que é o responsável por estabilizar esses doentes do ponto de vista hemodinâmico, como anestesista, sabe a dificuldade que é, em alguns casos, você voltar à estabilidade hemodinâmica com doença coronária grave associada não tratada. Nesse caso, a gente também teve que criar uma estratégia própria para o caso, porque essa paciente não era capaz de suportar a intervenção percutânea sem uma anestesia geral. Ela não conseguia ficar deitada esperando que a gente tratasse a coronária dela. Então, a nossa opção foi pela intervenção tanto coronariana quanto a intervenção valvar no mesmo procedimento. Essas intervenções combinadas, elas são relativamente comuns, a gente tem feito com alguma frequência. Semana passada, por exemplo, eu fiz uma intervenção combinada de uma carótida e trocar a válvula. Isso hoje é mais ou menos corriqueiro. Mas, necessariamente, pelo menos uma das intervenções precisa ser simples. Você não deve fazer uma intervenção coronária que seja complexa, junto com um implante valvular que seja complexo. Por exemplo, um implante valvular complexo é aquele que você não tem acessos vasculares adequados, que você tem uma aorta muito horizontal, que você tem calcificação excessiva da válvula aórtica. Essa é uma situação em que, se você puder estagiar os procedimentos, é melhor estagiar. Nesse caso, o procedimento sobre a válvula aórtica era previsivelmente um procedimento muito simples. Bons acessos vasculares, não havia calcificação excessiva sobre a válvula, um dimensionamento simples do anel valvar, uma aorta em posição vertical. Então, esse é um procedimento que é muito previsível, que a gente vai conseguir fazer em 15, 20 minutos, sem muito contraste. Então, a intervenção valvar era simples. Como é a intervenção coronária? A intervenção coronária tem um vaso muito simples, que era o ramo marginal, e um vaso que poderia ser complexo se nós optássemos por intervir na bifurcação, que é a descendente anterior. Como havia uma clara fibrose da ponta, que interessava a diade distal, que praticamente não tinha fluxo,
nós nos concentramos no ramo marginal, no ramo diagonal, o que tornava também a intervenção coronária simples. Então, do ponto de vista prático, obviamente para quem faz o procedimento, tanto a intervenção coronária quanto a intervenção valvar eram relativamente simples. Então, a intervenção combinada é muito adequada nessa circunstância, mesmo levando em conta um clearance de creatinina de 42. Né? Então, isso que foi feito... o primeiro vaso abordado foi esse ramo marginal, que tinha um certo grau de calcificação. Isso cria algumas imagens de distorção, uma pré-dilatação, pode ir à frente. Isso é um cabo de marca-passo já colocado aí visando o procedimento valvar. Foi implantado um stent nesse ramo marginal, como era previsto, um procedimento simples, sem maiores... Esse aqui já o resultado final, com uma imagem muito favorável. E a intervenção posterior sobre esse ramo diagonal, reparem que a DA não tem fluxo. Então, nós nos concentramos no ramo marginal, o que simplificava tremendamente, com implante direto de stent nesse ramo diagonal, também com bom resultado, e o procedimento a seguir do implante valvar percutâneo, com uma válvula modelo autoexpansível, Evolute R, se eu não me engano, uma válvula 29. Esse aqui é um pigtail na raiz da aorta que nos marca essa região, aqui exatamente no seio não coronariano, e a liberação programada da válvula. Aqui a válvula já praticamente toda liberada, faltando a liberação da sua porção final. A liberação final da válvula. E a angiografia final sem... Acho que essa, não sei se tem mais uma angiografia. Uma angiografia final em que não havia nenhuma regurgitação valvar. Essa paciente desenvolveu de condução avançado com implante valvar, e essa é uma condição que a gente implanta sempre um marca-passo definitivo no mesmo procedimento. Então essa foi a estratégia de procedimento relativamente simples, e que pode ser bastante bem resolvido. Muito obrigado, Luizinho. Eu queria que os nossos Bruno Marques e Francisco Fagundes pudessem comentar de maneira objetiva as suas participações. Primeiro, Chico, preparando a paciente para a intervenção, o Bruno na intervenção cirúrgica conjugada ao marca-passo, e depois o Ricardo Vivacqua vai fazer o encerramento da sessão, porque a paciente pretende ser encaminhada à nossa reabilitação cardiovascular no mês de setembro. Chico, Bruno e Ricardo Vivacqua fazendo o fechamento nos próximos 5 minutos. Bom, como já foi dito, essa paciente foi abordada com anestesia geral. Não havia possibilidade, em função da avaliação do exame prévio hemodinâmico, que ela não suportou. Anestesia geral com monitorização habitual, acesso venoso periférico, acesso arterial, 2 acessos na jugular, um para drogas e volume, outro para passar o marca-passo provisório. Anestesia com agentes de eliminação rápida. Nós despertamos essa paciente ao final do procedimento. Quando entrou a guia, quando a prótese entrou no ventrículo esquerdo, ela fez um bloqueio completo de ramo esquerdo, e ao ser expandida ela fez um BAV total. Daí a indicação do marca-passo em seguida. O marca-passo foi colocado logo em seguida, nós despertamos a paciente e a levamos para o pós-operatório já desperta. Onde ela ficou apenas 12 horas e foi conduzida à unidade semi-intensiva. Bruno, sua participação como cirurgião, e Ricardo fecha nos dizendo como reabilitar uma paciente como essa. Bruno. Comentar rápido, então, que é conta do tempo. O nosso acesso foi um acesso cirúrgico. Nossa preferência para o acesso cirúrgico, a gente tem quase 0 de complicação vascular. Então, a gente não chegou a mudar. Em alguns casos específicos, a gente até faz percutâneo, né, Luiz? Mas a gente prefere o acesso cirúrgico, uma pequena incisão na região inguinal, o acesso feito por visão direta, passar numa bainha 18 frentes, e depois do procedimento, como ela fez o bloqueio
após o procedimento, a gente decide já fazer o implante do marca-passo no mesmo momento para evitar qualquer risco com o marca-passo temporário. Muito obrigado. Ricardo, como reabilitar essa senhora? Bom, essa senhora, pelo visto, eu não faria nenhuma avaliação prévia, apenas iniciaria logo a atividade. E acho assim, supervisionada, e os exercícios seriam feitos a partir daquela percepção de cansaço de 3 a 5 da escala de Borg, e exercício aeróbico resistido 3 vezes por semana, em 120 dias, 3 meses. O que nós vamos visar? Melhorar a capacidade oxidativa muscular periférica, melhorar ou reduzir a atividade adrenérgica e aliviar o metaborreflexo. Com esses 3 parâmetros, e eu acho que em 3 meses ela pode dirigir o carro com tranquilidade. Muito obrigado. Eu queria encerrar a sessão agradecendo não somente a presença de todos da assistência, toda a equipe do Total Core, os nossos debatedores que tiveram performances admiráveis, cumprimentar o Luiz Antônio Carvalho, Bruno Marques e Francisco Fagundes, que montaram um trio, junto com Arnaldo Rabichovski, no controle ecocardiográfico, um quarteto de ouro, fazendo um procedimento único, ao mesmo tempo, portanto, numa paciente com esse grau de complexidade e de comorbidade. Queria, mais uma vez, agradecer a assistência e o doutor César Rangel Barroso terminará a nossa sessão. Eu gostaria de, em nome da plateia, parabenizar você pela organização da sessão e todos os debatedores pela excelência de seus conhecimentos e experiência em relação às patologias. E, mais uma vez, lamentar que não sobrou tempo para a plateia opinar.